Põe a mão no teu coração, querido. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento agora, Pai, continuando o nosso culto, pois o Senhor já está aqui, o Senhor foi por nós clamado a Ti, a Tua presença nesse lugar, no Teu Espírito. Agora, no momento da palavra, Pai, eu te peço, na medida certa, porém poderosíssima, a porção do Teu Espírito sobre cada um de nós, para que a nossa percepção, a nossa sensibilidade espiritual, para que o discernimento do Teu Espírito venha sobre cada um de nós, de modo que possamos guardar no canto mais especial do nosso coração, a fim de praticar cada palavra que queremos aprender nessa noite. Queremos ser por Ti instruídos e ensinados, que essa palavra fique e que ela prospere através das nossas ações, que as nossas ações se adequem a cada palavra do Teu livro santo, que o Senhor possa nos preparar para receber de Ti a palavra que cura, liberta, santifica e salva. Desde já, Pai, pedimos ainda que o Senhor não se aparte de nós, na Tua misericórdia, no Teu perdão, na Tua graça e na Tua presença. Sê conosco, em nome do Senhor Jesus. E como igreja nós repreendemos todo espírito opositor, todo espírito de feitiçaria, todo tipo de demônio, nós expulsamos desse lugar, não são bem-vindos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, com sua mão poderosa, afastar de todos nós, de todos os meus irmãos, cada força opressora, no nome santo do Senhor. Não há cadeia que resista, não há fortaleza maligna que não seja destruída, pelo nome poderoso de Jesus de Nazaré. Nós tomamos posse e declaramos cada palavra com fé, crendo que assim como nós estamos ligando na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo está ligando no céu. Que assim seja, para a honra, glória e louvor somente do nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Levanta essa mão para o céu e repete comigo. Diga: sobre mim existe a armadura de Deus, que me protege de todo ataque e que me proporciona atacar todo inimigo que se levanta contra mim e contra a minha família. Em nome de Jesus, eu tomo posse. Amém. Quem pode aplaudir Jesus? Lembrando a igreja que esse mês é um mês que infelizmente se comemora algumas festas que estão fora do foco, quando o foco é Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Vamos orar, portanto, em espírito, durante esse mês, para todos, por todos os nossos irmãos, porque nós não podemos abrir mão de interceder pelos nossos irmãos. Amém? Repreendendo a má orientação que os nossos irmãos estão tendo no âmbito religioso. Quem está entendendo, diga amém. Até porque outrora nós também éramos daquele caminho, um caminho em que é pregado várias alternativas para se chegar à salvação, e nós entendemos que só por Cristo nós encontramos a salvação. Quem crê, diga amém. Amados, eu fiz brincadeira, eu falei aqui muita coisa para descontrair um pouco. Por quê? Porque a palavra hoje é forte. Capítulo 13 de Mateus, perdão, 23 do Evangelho de Mateus. Eu não vejo essa mensagem sendo pregada por aí, mas você vai entender o porquê. Porque muitos pregadores fogem dessa verdade, porque essa verdade bate, ela exorta, ela vem de alguém que nos amou a ponto de dar seu filho para nos salvar. Essa verdade, ela confronta cada um de nós aqui nesse lugar essa noite. Amém, queridos? E agora veja, a única exceção é a pessoa do Espírito Santo que está nesse lugar. Os demais serão confrontados dessa noite, a começar desde que vos fala. Quem está entendendo, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. No versículo 1 do 23 diz: então falou Jesus, veja bem, às multidões e aos seus. Presta atenção, amados, no contexto, no apontamento e na explanação, no poder de cada palavra. Se essa palavra ela foi direcionada para as multidões e para os discípulos,
É porque essa palavra ela é essencial para a nossa vida. Tem pessoas que pulam este capítulo porque não querem viver, não querem admitir que se enquadram nisto que nós vamos ler aqui juntos. Agora, quando a gente estiver lendo tudo, você lembre desse primeiro versículo. O Senhor se direcionou e explicou isto para as multidões. Pastor, refresca a minha memória. Quem são as pessoas das multidões? As pessoas das multidões são aquelas que não são discípulos, mas param para dar atenção a Cristo. As pessoas da multidão são aquelas que andam com Cristo, mas não são discípulos. As pessoas são aquelas, as multidões são aquelas que acompanham o Senhor por conta da palestra, por conta do direcionamento, mas não querem ter uma intimidade, porque só discípulo tem intimidade com Deus. Diga amém. Pastor, então como a gente faz com a multidão? Vamos fazer a mesma coisa que o Senhor fez. O Espírito dele habita em nós. Então nós temos que nos comportar como ele, jamais abandonar a palavra do Evangelho para as multidões. Até porque lá no passado a gente fazia parte dela. Quem está entendendo, diga amém. A multidão é o nosso público-alvo. Então a verdade que é ensinada a discípulo também deve ser propagada a eles. Eis a razão. Continuando o texto diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei, olha isso, olha esta ordem: fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isto é conceito de hipocrisia, de falsidade. Aqui vai a explanação. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Deixa eu tirar o óculos para explicar um pouco sobre filactérios e franjas. Filactérios, queridos, ainda é, pelos rabinos, pelos judeus mais ortodoxos, aquela caixinha de madeira que amarra na testa e no braço esquerdo. Amém? Vocês já viram aquela amarração? Aquilo é o filactério. E as franjas, eu vou pegar muita gente, franja não é isso aqui não, não é franjinha do cabelo não, era aquelas tiras agarradas nas vestes. Se você parar para observar as vestes de um judeu ortodoxo, mais radical, e até hoje ele usa isso, são lembretes, segundo a tradição judaica, dos mandamentos. São símbolos que devem fazer o povo de Israel lembrar dos mandamentos do Senhor. Amém? E aí, aqui o Senhor está reportando e dando esse exemplo. Aí o versículo 6: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Significa isso, pastor? Eles querem aparecer. Eles querem, como é que fala? Eu esqueci. Eles querem, nessa questão de rede social, como é que alguém possa me ajudar aí? Hã? Não entendi. Nunca ouvi essa palavra. Aramaico para mim. Hã? Visibilidade. É isso que eu queria falar. Eles querem atrair o máximo possível de atenção para eles. Eles querem ficar evidenciado. Depois tu me ensina essa palavra aí. Amém, amados? E o versículo 7 diz: as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Olha aqui para mim, sabe o que é isso aqui, amados? Isso aqui é a essencial verdade imutável que é revelada, desnudando toda a capa do ser humano egoísta, egocentrista. Quem está entendendo, diga amém. É nesse momento que o Espírito do Senhor está dizendo para mim e para você que não adianta eu enganar os homens, porque Deus ninguém não se deixa enganar. Você vai andar um pouco de tempo ali sendo aplaudido, sendo exaltado, sendo elogiado,
mas esse resultado não vai ter repercussão positiva do ponto de vista da eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, é bom, é satisfatório o reconhecimento humano. Às vezes é mérito, mas nós estamos falando aqui de adoração. Nós estamos falando aqui de ser servo. Nós estamos falando aqui de copiar o padrão de Cristo. E você vai ver na frente, nesse texto, que copiar o padrão de Cristo, ao final ele diz que aquele que quer ser servido é o que mais serve a todos. Quem está entendendo, diga amém. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Quem está entendendo, diga amém. Amados, pega a visão e comecemos nós a nos desvencilhar dessas armas, desses artifícios, dessas estratégias que venham fazer com que a gente seja enaltecido. O nosso orgulho tem que ser em Cristo. As pessoas têm que olhar para nós como Potifar olhou para José do Egito, sem ter uma cibalena no bolso, e arrancar do Potifar elogios dizendo: tudo que esse escravo ele faz prospera. Só pode ser Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nabucodonosor falando para Daniel, o espírito de excelência, falando dos prodígios daquele rapaz que foi para a Babilônia, estava entrando na fase adulta, e com uma sabedoria, porque sobre ele estava o espírito de excelência. Ele queria que o reconhecimento fosse direcionado para cima, para Deus, não para ele. E quem mais luta para que isso aconteça, sabe o que acontece com esse indivíduo? Ele é reconhecido. Quem está entendendo, diga amém. Então, você quer elogio? Esse elogio, ele pode vir, ele é bem-vindo para nós. Porque o elogio, segundo a humildade cristã, nada mais é do que reconhecimento da ação de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós não podemos confundir ou absorver esse elogio. Não, nós somos refletores do elogio. O elogio vem, bate e sobe. Quem está entendendo, diga amém. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: cuidado, não absorva, não tome para si. Amém, amados? Porque se eu ficar represando os elogios, eu vou começar a achar que eu sou alguma coisa. E eu quero ser alguma coisa assim, um instrumento cada vez melhor nas mãos do Senhor para ser usado. Queridos, veja que eu estou falando de algo muito distinto. Eu não estou falando do seu sucesso aqui na face da terra. E apesar de que o nosso sucesso na face da terra deve ter Cristo como o responsável. De todas as maneiras o Senhor é exaltado. Você vai ser elogiado, diga amém. Diga assim: eu serei elogiado por todo mundo. Pode falar, não tem medo de inveja não. Ah, pastor, morro de medo. Olha aí para mim, faz igual goiano, que eu tenho medo da inveja me pegar. Meu irmão, para com isso, que superstição gospel é essa? Está amarrado. A maldição sem causa não se cumpre. Você não está dando causa. Então não se preocupe com essa questão de inveja. Não existe ninguém próspero, vencedor, sem que atrás dele tenham invejosos. Aonde? Atrás deles. Quem está entendendo, diga amém. Se você orar para Deus tirar o invejoso do seu caminho, Deus vai interpretar que você quer ser derrotado. Vira para a pessoa que está dando e fala assim para ela: ninguém tem inveja de derrotado. Quem está pegando a visão aqui, diga amém. Então veja, olha onde eu cheguei para dizer para você e para mim essa noite, que é necessário reconhecer Cristo em todas as nossas obras. E quando o sucesso nos alcançar por conta dele, a gente deve refletir, passar para ele essa credibilidade. Quem está entendendo, diga amém. Só assim que a gente combate a hipocrisia. Só assim a gente vai conseguir realizar a vontade de Deus genuinamente. Hoje de manhã aqui no estudo, lamento muito que a igreja não veio em peso, mas veio alguns irmãos. Nós aprofundamos um pouco sobre a questão do avivamento da igreja, sobre questões de tempos atrás ser tão diferente desses tempos de hoje.
a grande ocupação, o imediatismo, vários fatores, não é só um, estão fazendo com que a igreja corra o risco de se tornar morna. A questão do tempo está sendo mal administrada pelos cristãos. Eu estou falando do ponto de vista ministerial. Eu estou falando do ponto de vista de aliança, de consagração, de relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas eu não estou indo na igreja por causa disso, por causa daquilo. Queridos, eu não estou falando de congregação apenas. A igreja é só um termômetro. A igreja só é um indicativo de como está a sua aliança. Faça você uma introspecção. Faça você uma autoanálise e uma autocrítica. Eu vou até colocar umas aspas nessa autocrítica, porque na verdade é o Espírito Santo que está exaltando a gente. Quem está entendendo, diga amém. Eu, como pastor, já ouvi pessoas, muitas vezes, e principalmente a frequência aumentou agora nos últimos tempos. Pastor, larga fulano de mão, não peleja com ele mais não. Pessoas que têm intimidade comigo, que têm liberdade para falar essas coisas. Não precisa fazer esse evento ou aquele, não precisa fazer isso. Eu falei, irmão, se eu ficar pensando assim, eu vou fechar a igreja. O que me motiva como homem de Deus, como ministro do Evangelho, é a preocupação que Cristo tem, e Ele compartilha isso comigo. Mas essa responsabilidade, diga-se de passagem, e aqui sim eu insisto que isso é muito importante, é fundamental, porque essa missão, essa responsabilidade, esse zelo, essa preocupação, ela não deve ser só do pastor e da pastora, mas de todo cristão. O Senhor está dizendo que a gente tem que ser assim, aqui nesse texto, e olha que Ele está direcionando e ensinando pessoas que não eram discípulos, porque Ele está se direcionando às multidões e aos discípulos. Quem está entendendo, diga amém. É necessário mais temor, é necessário que eu e você possamos olhar para o nosso presente, entendendo que a nossa situação atual é consequência, é resultado das minhas semeaduras no passado. Quem está entendendo, diga amém. E você não estagnou, você não parou por aí. Se você permanecer como está, você pode crescer em Cristo ou perder a sua salvação. Quem está entendendo, diga amém. Se essa foi forte, imagine da de manhã que foi mais pesado. Louvado seja o nome do Senhor. Lá vai. Versículo 8 diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Versículo 9: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ninguém sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso. Tudo isso resume-se aqui no final desse texto. Queridos, o Espírito que deve habitar em nós, o Espírito que deve nos impulsionar, que deve fazer com que o nosso caminhar seja exemplar, é um Espírito humilde. Eu não estou falando do Espírito Santo. O Espírito Santo deve alimentar o nosso espírito para este comportamento. Amém? Eu estava vindo hoje cedo com a pastora para cá. A gente saiu muito cedo da chácara. Eu tive que deixar ela para fazer uma missão lá em casa para vir aqui para o estudo. E na estrada, de carro, tá gente? Não era de moto não. A gente debatendo, falando sobre estrutura, sobre eventos, sobre os irmãos, sobre missão, sobre planejamento, enfim. E eu falei para ela um momento assim: hoje eu vou dar uma palavra para meus irmãos. Eu quero dizer para a igreja que nós temos um dever de matar o demônio de fome. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos essa missão. Como é, pastor, que eu vou matar o demônio de fome? Ele não é besta. Antes dele morrer de novo, ele tem que pegar o beco. Ele não vai esperar para morrer seco. Eu consigo matar, e você consegue matar o demônio de fome se ele permanecer na sua vida, no banquete da comida que alimenta a carne. Ele come junto com a carne. Então, se eu tornar escassa o alimento da minha carne, ele vai embora. A proporção que eu diminuo o alimento da carne, eu vou intensificar o alimento do Espírito. Quem lembra do texto de Gálatas 5 aqui, diga amém. As obras da carne militam, elas guerreiam, elas confrontam,
elas combatem as obras do Espírito. Então, os frutos do Espírito envenenam o fruto, ou melhor, a obra da carne. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo essa comparação aqui, amém ou não? Obras da carne, frutos, resultados da carne, aquilo que a carne é inclinada. O diabo é assim com ela, porque o diabo sabe que se ele fizer, se ele patrocinar isso diante de nós, se ele tentar irrigar isso no nosso coração, a gente vai enfraquecer o nosso espírito para com Deus. É inversamente proporcional. A equação é simples, somos nós que complicamos, porque nós queremos insistir em colocar no banquete com Cristo para fortalecer nosso espírito coisas da carne. É incongruente, é incompatível. Não tem como. A nossa natureza é inclinada a tentar o tempo todo contaminar o banquete do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, as coisas que eu devo realizar para a glória de Deus, me tornando uma pessoa mais compadecida, mais fraterna. Quem está entendendo, diga amém. Amados, isso aí agrada a Deus. Repito, a Deus. Muitas das vezes desagrada a gente, e é terrível para o diabo. Quem está entendendo, diga amém. Andar na verdade, andar na humildade. E quando eu falo isso, existem várias ramificações dessas qualidades, vários sinônimos, que do ponto de vista cristão uma coisa puxa a outra. Eu preciso andar na verdade, porque Cristo é a verdade, Ele habita em mim. Eu tenho que parar de andar falsamente. Quer ver uma coisa? Abra comigo, deixa eu ver o texto. Colossenses capítulo 3. Quantos creem que o Espírito Santo está nos instruindo aqui essa noite? Diga amém. Repita comigo: é para o meu crescimento, é para a minha verdadeira prosperidade essa palavra do Senhor para a minha vida. Amém? Amém, igreja? Prestem atenção. O Senhor direcionou essa palavra dura, porque Ele entende para onde o Espírito sem Ele vai. Amém? Por isso Ele se reporta a tais palavras duras, para que a multidão se converta. E tais palavras duras, as mesmas para os discípulos, para que eles permaneçam na perseverança. Amém ou não? Colossenses capítulo 3. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha para mim. Isso aqui não é mais para a multidão, não. Esse texto é para discípulo. Repita comigo: esse texto é para mim, é para a minha família. Não abre mão dessa verdade não, querido. Não abra mão disso não. É para o nosso bem. É papai falando com os filhos. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Então essa palavra é para nós. Se você rejeitar essa palavra, eu sinto muito, você é multidão. Você não serve para ser filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eita, agora, papai é maravilhoso. Eu quero deixar um detalhe aqui, que é uma das coisas mais perigosas. Por quê, pastor? Porque é a mais fácil de desobedecer. Sabe qual é? A gente fica citando um bocado de coisa e pula e lê ela ligeiro. Essa bem aqui, ó. Vamos lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Lá vem: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ah, já sei, pastor vai falar de avareza. Não. Eu quero falar disso aqui, ó. Desejo maligno. O que é o desejo maligno? Vamos parar um pouquinho. 2 minutinhos para falar sobre isso. Desejo maligno é você arquitetar, planejar, ir para a prancheta para planejar algo doloso que venha prejudicar, seja proveniente de vingança, seja proveniente de falta de perdão. Querido, a fonte é diversa. Tem muita fonte ruim que leva a pessoa para a prancheta do mal. Quem está entendendo, diga amém. A prancheta do mal, ela é
uma realidade na vida do cristão. Eu preciso queimar essa prancheta. Eu preciso acabar com ela na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por que é difícil? Nem tudo é o diabo. Às vezes é a nossa natureza. Às vezes é inerente do ser humano. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que é difícil, amados. É difícil uma pessoa te fazer mal e você nem pensar nessa prancheta. Falando, me paga, destaque, que mais cedo ou mais tarde o mundo dá volta. Aí, por acaso, às vezes você nem orou o contrário, o irmão quebrou a cara. Aí a pessoa vai para a prancheta da comemoração. Olha, isso não é obra de Deus, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Se você sentir, veja, eu estou falando de sentimento, por conta da natureza, por conta da inclinação natural, não estou colocando só a culpa no diabo, nós somos culpados. Amém? Se porventura uma pessoa que te prejudicou, ela quebrou a cara, ela aconteceu algo terrível com ela, algo ruim, e você se sentiu bem, não se preocupe. Você está errado? Tá. Mas seja verdadeiro consigo mesmo e pega esse sentimento e coloque na presença de Deus. Senhor, eu estou gostando do que aconteceu com fulano de tal. Eu estou, para falar a verdade, Senhor, desculpa aí, mas o Iscariotes mereceu. Não. Deus entende que a tua natureza está te impulsionando para isso. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Nós estamos aqui para rasgar o nosso coração. Estamos aqui para tirar as máscaras. Essa é a verdade sobre nós. Amém? Talvez uns menos do que os outros. Mas geralmente é assim. Tem tanto ditado popular que confirma isto. Na verdade eu não vou citar nenhum. Mas o que nós devemos fazer? Coisa para agradar a Deus. É nesse ponto que agrada só a Deus, não agrada a gente. Nesse momento só agradamos a Deus. E tem gente que nem isso quer. Tem gente que quer ensinar a Deus, eu estou certo. Viu? O Senhor é muito misericordioso. O infeliz não sabe nem o que o Senhor ensinou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Capítulo 5 de Mateus. Primeiro discurso, a introdução do Sermão do Monte. O cara pálida pula isso, por conveniência, para justificar sua maldade. Desejo maligno. Isto é uma das coisas que tem que morrer. A nossa natureza está dizendo. Aquilo está dizendo que é o diabo, somos nós. Parece que nessa hora a gente é professor do diabo. O Espírito de Deus em Paulo diz aos Colossenses. Aleluia. Acho que eu me empolguei aqui e dei uma apertada no botão. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito de Deus em Paulo está ensinando que nós e a nossa natureza humana somos nós nascemos com esses defeitos. O quanto nós carecemos, portanto, da presença, da provisão, do ensinamento e do socorro do Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, porque sem Deus na nossa vida, a gente fatalmente, a gente perece. É certeza. Amém? Então, esta é uma palavra que precisa queimar no nosso coração todo dia e o dia todo. Porque se eu não começar a me esforçar para andar segundo esta direção, que já é uma corroboração daquele texto que eu li, do capítulo 23 de Mateus, que fala sobre andar na verdade, porque o Senhor nos deu o Espírito da verdade. Amém ou não? O Espírito da verdade. Eu não sei se foi, eu falei hoje de manhã sobre esse Espírito da verdade, ou se foi numa outra pregação de João 14. Ele falou para os discípulos que ele tinha que ir, mas não se preocupasse não, que ele ia mandar o Espírito da verdade. O mundo não vê e não conhece. Nós também não vemos, mas nós conhecemos. Quem está entendendo, diga amém. É esse o Espírito da verdade. Para que eu quero o Espírito da verdade se eu ando na mentira? Para que eu quero o Espírito da verdade se eu tenho um costume, vício, defeito, e não abro mão por causa de orgulho ou por causa sei lá de quê? Mas eu tenho o Espírito da verdade em mim. E por que tu não pratica as coisas desse Espírito que foi enviado pelo Senhor? O Espírito de Deus, ele também tem o direito de se cansar de nós, amém ou não? Então, queridos, como homem de Deus, como profeta, eu te exorto no nome santo de Jesus, com todo amor do mundo, eu também me coloco no meio. Vamos
a respeito dos adversários. A nossa luta não é contra o ser humano, é contra o principado e potestade, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Amém ou não? E para finalizar, amados, eu também falei, o telão não está funcionando. Hoje no estudo, eu vou dar um spoiler rápido sobre a onisciência, só para finalizar, para a gente cear. Na carta do Senhor à igreja aí em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 2, fala de coisas que a igreja estava fazendo de modo brilhante. O Senhor começa elogiando aquela igreja, a igreja que não admite corrupção, uma igreja que anda dentro do padrão, que não admite mentira, que anda na linha. E falou dessa igreja, colocou a igreja lá em cima. Quantos lembram do texto? Diga amém. Apocalipse capítulo 2, depois você reflita. Só que tem uma vírgula, meu irmão. Eita, é depois dessa vírgula que o bicho pega. Tenho, porém, contra ti que abandonou o teu primeiro amor. Olha o problema. Vira para a pessoa que está do teu lado. Mas graças a Deus, diz para ela, todo problema tem solução. Depois dessa vírgula teve outra vírgula. A vírgula do problema veio. Tenho, porém, contra ti, contra mim e contra você, que abandonou o primeiro amor, que abandonou a prática de clonagem do padrão do Espírito da verdade. Tenho, porém, contra ti, que está andando mais como escriba e fariseu, do capítulo 23 de Mateus, porque eles também eram da mesma forma. Capítulo 2 de Apocalipse está retratando os fariseus e escribas. Amém? Vírgula, tenho, porém, contra ti. Aí depois vem outra vírgula e fala assim: corre, volta às práticas das primeiras obras, senão eu venho contra ti, senão eu venho contra ti e removo do teu candeeiro. Sabe o que é isso? A borracha de Jeová apagando o nome no livro da vida. Quem está entendendo, diga amém. Até quando nós vamos tratar Deus assim? E também, agora sim, para resumir de verdade, eu comecei o estudo dizendo, e quero deixar essa mensagem no nosso coração essa noite: se a igreja não tomar cuidado e andar no temor, o temor é o primeiro passo para a vida com Deus em consagração. Porque o temor, quando você nutre ele, quando você busca o Senhor por causa da sua glória, por causa da sua pessoa, por causa de quem Ele é, e não porque Ele pode fazer na nossa vida, quando você começar a compreender isso, vem naturalmente sobre você o temor. É o primeiro passo para a consagração. E é isso que a igreja precisa, sabe por quê? Do contrário, a igreja vai cada vez mais esfriando. Esse é o perigo dessa geração. Sendo que, em contrapartida, de modo antagônico a isto, o Senhor tem uma palavra profética para essa geração, de sermos nós participantes da glória da última casa. A primeira casa é o primeiro amor. Então a igreja tem que pegar fogo, meu irmão. Cabe a mim e a você, sim, nós somos protagonistas, porque nós cultivamos o Espírito da verdade. Diga amém. Pastor, ainda não estou o suficiente não. Então, mas está em tempo ainda. O teu nome está escrito ainda no livro da vida. O Espírito Santo habita em você, sim, em nome de Jesus. Apesar de todas as nossas mazelas e defeitos, apesar de todos os nossos pecados, nós temos que pedir perdão todo dia e toda hora. Isso cultiva e atrai o Espírito do Senhor, que gera no nosso coração, portanto, um temor, e por consequência, depois do temor, a sabedoria. E naturalmente crescendo isso, sei que eu posso chamar naturalmente, porque tudo é espiritual, eu também vou evoluir. Isso é a verdadeira prosperidade, a prosperidade espiritual. Quando vem temor, quando vem reconhecimento, quando vem sabedoria, e eu vou aumentando a minha intimidade, e o nome de Jesus vai sendo poderoso na minha vida. O primeiro milagre tremendo que Deus faz na nossa vida é com nós mesmos. O nome de Jesus é poderoso para mudar primeiramente a nós. Ah, pastor, eu quero orar porque eu acho tão bonito. Tem pastor que ora. O Senhor tem um chamado de orar, e dom de cura, e as irmãs tudo engravida, e viram uma bênção, é palavra profética. Meu irmão, bora comer o mesmo pirão junto comigo. Vamos pagar o preço comigo, joelhinho no chão.
se preocupar de verdade com meus irmãos, com minhas irmãs. Isso não é papel só de pastor, não. É lógico que eu sou para a glória de Deus, sim, bato no peito e falo. Eu sou e sempre serei, em nome de Jesus, um dos maiores servos nesse lugar. Mas não tenho a prepotência de dizer que sou o melhor. Até porque eu tenho uma palavra liberada nesse lugar, a palavra profética. Que os meus diáconos serão pastores melhores do que eu. Não abro mão disso. Diga amém. Essa é a noção que nós devemos ter constantemente. A convicção de que ninguém está acima de ninguém. O único acima de todos é Deus. Amém. Ah, pastor, eu quero ser um líder. Te prepara para servir. Mas é preparar mesmo, é ser voluntário, é ser participante, é ser responsável, dirigente. É disso que o Senhor está precisando. Se é que se pode dizer que Deus precisa de alguma coisa, sim, ainda precisa. Porque a palavra diz em Filipenses capítulo 1, salvo engano, versículo 24: morrer para mim é lucro, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Diga graças a Deus. Fica de pé no teu lugar, senão vai virar vigília. Louvado seja o nome santo do Senhor.